Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu venho trazer aqui para vocês um guia simples de atualização de BIOS pelo Windows da placa-mãe que é muito difícil da gente encontrar, tá? Que é a BIOS da OKI ST4280. Eu falo porque recentemente eu recebi um cliente aqui que ele precisava fazer a atualização da placa-mãe para colocar um processador de sétima geração. É muito complexo em encontrar um tutorial. Na verdade, não tem nenhum tutorial. Inclusive, as BIOS elas são pagas, tá? Então, eu vou passar para vocês aqui um tutorial de como fazer essa atualização da BIOS de forma que não é tão segura. Eu recomendo realmente que você tenha um mínimo de conhecimento técnico de hardware, mas se você está pesquisando isso, acredito que você já tenha, né? A BIOS para essa placa-mãe ela é paga, né? Mas eu vou disponibilizar de forma gratuita. Vamos direto ao assunto para a gente já finalizar isso daqui, tá bom? Eu vou deixar um guia simples em PDF para vocês, para download aí na descrição do vídeo, tá bom? Então você vai conseguir seguir tudo certinho, tem algumas orientações técnicas, então se você não entende muito, dá uma pesquisada, usa até mesmo o chat GPT, tá bom? O método que a gente vai utilizar aqui é utilizando o FPTW, tá? Então a gente vai usar esse software para a gente fazer todo o processo de atualização, tá bom? Lembrando, aqui tem algumas recomendações. Antes de começar, sempre utilize um no-break, não utilize os métodos de atualização como a full wins e a full DOS. Tá? Nunca grave arquivos de BIOS completo, que são arquivos de BIOS completos. Tá? São arquivos de BIOS que tem 4, 8 ou 16 megas. São arquivos completos de fato, né? Não são arquivos binários. Então, normalmente a extensão desses arquivos sempre tem a versão da BIOS em específico, eu já vou mostrar para vocês. Utilize apenas arquivos parciais, então são arquivos de 2,5 megas, 6 megas ou 12 megas. Desative completamente o Windows Update e verifique no cristal disco se o disco está com estado saudável. O seu disco tem que estar saudável para completar todo o processo de gravação da BIOS sem nenhuma interrupção. Se não estiver saudável, formate sua máquina com um disco saudável e prossiga para os próximos passos. Tá? A gente vai precisar do Intel MS System Tools para fazer esse procedimento, que é onde tem o FTW, tá? E também o FI Tool, se necessário, para fazer a extração do arquivo parcial de um arquivo completo. Tá bom? Então vamos lá as explicações básicas. Né? O que é um arquivo completo? Tá? Aqui eu vou estar disponibilizando duas versões da BIOS, você pode utilizar a qual você quiser. Tá bom? A que eu instalei na máquina do meu cliente é a F20F. Tá bom? No README de cada uma já tem aqui que eu testei, tá? Via BIOS e testada via gravadora também. Use por sua conta e risco, não me responsabilizo por qualquer dano causado, tá bom? Essa daqui é a BIOS da OKI ST4280 versão F20F, onde já é possível colocar processadores de sétima geração F20G também, só é uma versão mais atualizada, tá? Mas foi testada apenas pela gravadora, não testei via Windows. Use por sua conta e risco e não me responsabilizo por qualquer dano causado, tá bom? Então, lembrando, é muito importante você usar um no-break, ou então ter a certeza de que não vai cair energia na sua cidade. Se você está numa cidade como, por exemplo, o interior, aqui, é necessário que você tenha um no-break, porque a queda de energia tem a tendência de ser mais frequente, tá bom? Eu vou disponibilizar essa BIOS para você. Beleza. Arquivos completos. Aqui a gente tem um arquivo completo, né, da BIOS, que no caso é o arquivo de 8 megas, né? 8.192 é exatamente 8 megas. Então, tá, mas no seu tutorial está falando para não gravar um arquivo de BIOS completo. Exatamente. Caso você não tenha um arquivo de BIOS completo, como é esse caso, a gente vai usar o FI Tool. Tá? O que o FI Tool faz? A gente vai fazer uma extração somente do setor da BIOS desse arquivo completo. Tá, como que eu faço isso, Renan? Vamos lá ao tutorial, tá bom? A gente vai primeiramente retornar lá para a área de trabalho. Retornamos à área de trabalho, vamos abrir o UEFI Tool. Vai clicar em File, Open Image File. Você vai até a sua imagem da BIOS, tá? No caso, eu vou colocar a F20F, tá? E você vai ter que colocar All Files aqui, porque não é um arquivo binário. Você abriu, beleza. Você pode ver que aqui tem a região do ME, que é o Intel Managed System, então é o sistema de gerenciamento do Intel. A gente não vai precisar dessa região, por isso que o arquivo completo não pode ser gravado. A gente vai precisar apenas da região da BIOS. Né? Então você vai marcar a região da BIOS, você vai em Action, Region, e vai em Extract as Is. Tá?
marcado, tá? Tem que estar marcado assim a região da BIOS, ok? Então você vai vir aqui e vai extrair somente a região da BIOS, tá vendo? Region, BIOS, Region. Fez a extração? Perfeito. Já temos aqui o arquivo parcial. Se você for olhar o tamanho dele agora, você vai ver que ele é um arquivo de 6 megas, exatamente como é permitido. Eu utilizo apenas arquivos parciais, 6 megas, tá bom? Desativamos completamente o Windows Update, mas eu vou mostrar aqui para você como é que faz esse procedimento, tá? Você vai vir aqui e vai pausar as atualizações por um período de tempo, tá bom? Caso não tenha essa opção marcada, eu realmente vou orientar você a pesquisar como fazer a desativação do Windows Update por completo através dos services, tá bom? Fez esse procedimento, verificar no Crystal Disk Info se o seu disco está saudável, né? Você está mostrando aqui saudável 98%, então perfeito, tá bom? Então todo o processo de gravação vai ser muito seguro, tá? Beleza. O que é o Intel MS System Tools? Né? Isso é um pacote de ferramentas para você fazer o gerenciamento de hardware da sua placa-mãe, né? Então, é o que a gente vai precisar. Alguns procedimentos, tá? Você vai ter que remover todas as senhas da BIOS, vai ter que desativar o Secure Boot, o TPM e o BitLocker. Não pode ter a criptografia BitLocker do Windows ativada no seu HD, tá bom? Isso é muito importante, tá? Caso exista na sua placa-mãe o jumper localizado como ME1Lock, você vai precisar trocar o jumper, vai ter que fazer esse jumper do ME1Lock, tá? Que é aquele procedimento de você tirar a capinha e colocar do outro lado, né? Então você vai fazer esse procedimento. Posicione corretamente, beleza, né? Instalar os drivers de chipset do Intel ME. Esse procedimento você pode baixar o driver booster ou qualquer outro e fazer todas as instalações de drivers de chipset e de ME, que é o que ajuda o gerenciamento de dispositivos da placa-mãe. Depois disso você vai abrir o HWinfo e vai procurar a versão ME firmware da sua placa-mãe. Tá? O que é o ME? Como eu falei, um método de gerenciamento de placa-mãe da Intel. Tá? Então você vai vir aqui, ó, abrir o HWinfo, vem em placa-mãe e você vai procurar aqui Intel Management Version, né? Então você vai procurar aqui, no meu caso não tem porque a minha placa-mãe é diferente, não é uma BIOS OC ST4280, eu estou usando o meu computador pessoal para ensinar para vocês, mas vocês vão pesquisar aqui, tá? A versão, né? No meu caso, tá? Eu tenho uma tabelinha aqui da Intel onde eu consigo verificar qual a versão do ME para eu usar de exemplo para vocês, tá bom? Essa tabelinha aqui é uma tabelinha simplificada, tá? Que eu gerei com a pesquisa profunda do ChatGPT. Então, no meu caso, as placas-mães B75 com processadores de segunda a terceira geração, o ME é da versão 8 adiante, né? Então, a gente tem o Intel ME 8.1 aqui na minha máquina. Identifiquei a versão do ME, agora é muito fácil. Eu vou baixar um ME System Tools exatamente da mesma versão. Ok, identificamos a versão do nosso ME, tá bom? Então nós vamos fazer o download agora do FPT, que é o Intel Flash Programming Tool, que é onde a gente vai fazer a gravação da nossa BIOS, tá bom? Então identificamos, agora nós vamos realizar o download. O ME System Tools, tá? Você pode baixar também o ME System Tools, que tem um pacote completo das ferramentas, tá bom? Tá. Dentro agora do FPT, né? A gente vai fazer o quê? Tá. A gente vai fazer, nós vamos precisar, na verdade, do arquivo de CMD, né? Então vamos em este computador, o disco local, o Windows, e vamos no RAID System 32. Vamos em cmd.exe e copiar aqui para o FPT. Tá? Então a gente tem o arquivo agora do CMD dentro da pasta do FPT, tá bom? Temos aqui agora, então a gente vai simplesmente colocar o arquivo da região da BIOS aqui dentro. A gente já tem aqui, vamos renomear para ficar bem mais tranquilo. Não é bios.bin, é bios.rgn, então vou colocar underline new aqui só para diferenciar. Executamos com o botão direito em CMD e executar como administrador, tá bom? Que vai ter também dentro da Intel MS System Tools. Realizamos esse comando aqui.
nós vamos renomear o arquivo final só com o bios_new.rgn e pressionamos Enter. Depois disso, é só aguardar a finalização. Após a mensagem de sucesso, desliga o computador, retira a pilha, faça Clear CMOS, que no caso, retirando a pilha, você liga o computador e depois você coloca a pilha novamente e já vai fazer o Clear CMOS automaticamente, tá bom? Desliga a fonte da tomada, recoloca a pilha e liga novamente, tá? Esse método, a gente converteu uma placa-mãe brasileira para a versão americana dela, né? Então a gente converteu ela para a versão americana dela e realizamos o processo de atualização, tá bom? Bom, o arquivo da BIOS vai estar disponível na descrição desse vídeo, porque eu quero colocar de forma gratuita assim e vai ficar para todos vocês, tá bom? E é isso, o tutorial foi isso, vou deixar o arquivo aí disponibilizado na descrição do vídeo, de tutorial também, né? Já vou até copiar aqui para vocês verem, então vai ficar tudo bem bonitinho, né? E aqui, é simples de atualização, já vamos compactar e fazer o upload. Prontinho. É isso, muito obrigado por assistir o vídeo e tenham um ótimo dia.